XP-LG11, HG-LG11 e BT-LG11. 3 FIIs de logística gigantes. Qual que é melhor aí para você investir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa dos 3 FIIs para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista de algum desses FIIs de logística ou, por que não, dos 3. E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do HG-LG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 160,96. Ele é um FII um pouco menos acessível aí do que FIIs base 10, por exemplo. O seu Dividend Yield está em 8,15% aí nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 1,02, ou seja, ele está 2% acima do seu preço justo. Mas para fundos imobiliários de tijolos, isso não faz tanta diferença assim, porque tem a valorização ali dos imóveis que conta ao longo do tempo até eles serem reajustados novamente. Liquidez média diária de 6,5 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de quase 8%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII, tirando essa queda aqui em 2020, a gente vê que a cotação dele só vem aumentando aqui ao longo do tempo, que é um ponto bem positivo aí para você. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.596,41. Ele é um fundo imobiliário cuja gestora é a Pátria, de tijolo do segmento de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano, bem tranquilo. Ele tem uma vacância bem pequena de apenas 4,7%. Lembrando que vacância mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para o FII, porque ele depende da renda dos aluguéis para poder viver. Ele supera aí os 480 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 157,95. Seu último rendimento, R$ 1,10 por cota, e ele tem um patrimônio gigante de 5,3 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 8,15%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é até a maior, de 9,02%. E a gente vê que neste gráfico ele vem entregando aqui uma rentabilidade até bem estável aí para os seus cotistas, tirando aqui esses picos fora da curva, e isso é muito bom. E isso também se reflete, é claro, aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que os dividendos desse FII são bem estáveis aí para os seus cotistas, dando uma segurança maior ao investidor. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 14 de agosto, no valor de R$ 1,10. Comparando aqui a rentabilidade do HG-LG11 em relação ao CDI e também ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade desses dois índices, 58% aí do fundo, CDI 47,6% e IFIX 28,4%. Vamos abrindo aqui o último relatório gerencial do fundo referente ao mês de julho de 2024, a gente vê aqui algumas informações importantes do FII, como por exemplo a sua alavancagem, que é de 12%, bem controlada. Sua vacância física, 4,7%, e esse mesmo valor é sua vacância financeira, então bem controlado aí também. Ele tem uma área bruta locável de 1,4 milhão de metros quadrados. Então no fechamento aí de julho, ele teve receitas ultrapassando 50 milhões de reais, suas despesas foram de 8,1 milhões de reais e ele teve um resultado de 42,4 milhões de reais. E ele distribuiu para os seus cotistas 37,1 milhões de reais. Ou seja, o resultado gerado foi maior do que o que ele conseguiu distribuir, e isso é muito bom. E a gente vê que o saldo acumulado aí no mês de julho foi de 58 centavos.
Então esse saldo acumulado ele pode oferecer aí para os seus cotistas nos próximos meses através de dividendos, mantendo aí o mesmo patamar de R$ 1,10, né, coisa que o fundo já prometeu aí para os seus cotistas manter esse patamar. Aqui a gente pode ver que a maioria dos imóveis se encontram em São Paulo e o fundo ele tem 25 galpões logísticos aí na sua carteira. Aqui a gente pode ver que o prazo médio aí dos contratos é de 3,8 anos e 54% desses contratos vão vencer a partir de 2028. Os seus contratos, 84,5% são reajustados pelo IPCA, pelo IGPM 14,3% e outros índices 1,2%. Aqui a gente consegue ver que a maior receita aí por inquilino vem do Mercado Livre, 13,2% das receitas. A Volkswagen corresponde a 12,3%, Electrolux 4%, Leroy Merlin 3,8% e Kramer 3,5%. E aqui a gente consegue ver que seus contratos, 65,8% são típicos e 34,2% são contratos atípicos, contratos de um prazo maior. E aqui a gente consegue ver que a qualidade desses imóveis é muito boa. Atualmente a alavancagem do fundo se encontra em 12%, bem tranquilo também. E aqui são todos os galpões logísticos que ele investe, né? Você pode ver aqui a localização, área bruta alocável, participação, a gente vê que ele tem 100% de participação na maioria aí dos seus imóveis, a vacância e a classificação aí pela qualidade. E ele é um fundo bem antigo, né? Já passou aí por bons bocados e também maus bocados. Ele é um fundo aí de 2010, ou seja, fez 14 anos agora em julho, é adolescente. E o segundo fundo imobiliário aí de galpão logístico é o BTLG11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 102,52, mais acessível aí para você cotista. Seu dividend yield está em 8,96% aí nos últimos 12 meses. Seu P sobre VP 0,98, ou seja, 2% aí de desconto para você. Liquidez média diária de 10,3 milhões por dia, você não vai ter problemas também com a liquidez neste FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,93%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII, tirando essa queda brusca aqui em 2020, a gente vê que este FII também teve a sua cotação valorizada aí ao longo do tempo, especialmente aqui a partir do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje, reinvestindo os dividendos, R$ 1.410,43. Ele é um fundo do BTG Pactual, de tijolo, também de logística. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90%. Ele tem uma vacância bem controlada, né, menor ainda que o HGLG11, de apenas 2%, o que é muito bom. Um número de cotistas que ultrapassa 345 mil. Ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 104,53. Seu último rendimento foi de 76 centavos por cota. E ele também é um fundo gigante, né, em valor patrimonial, 4,5 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 8,96%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é um pouquinho menor, 8,56%. E a gente vê que a rentabilidade deste FII ela veio aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E ele também oferece dividendos aqui bem estáveis para os seus cotistas, né? Especialmente falando aqui a partir de meados de 2021. E o próximo pagamento vai ser efetuado no dia 23 de agosto, no valor de 76 centavos também. Comparando aqui a rentabilidade do BTLG11 em relação ao CDI e ao IFIX, a gente vê que o fundo obteve 40,8% aí nos últimos 5 anos de rentabilidade, o CDI 47,6%, ou seja, ele não bate aí o IFIX, não bateu, né, o IFIX nos últimos 5 anos. Porém, ele bateu o IFIX
que teve 28,4%. E o fundo imobiliário ele celebrou aí recentemente a compra de 11 ativos provenientes dos recursos da sua última subscrição. A receita estimada dessa operação representa 32 centavos por cota. E assim que a transação for concluída, o fundo ele dará mais detalhes aí para os seus cotistas. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial do BTLG11, o fundo ele tem 22 ativos aí na sua carteira. O prazo médio aí dos contratos é de 4 anos. A sua vacância financeira é de apenas 2%. E ele tem uma área bruta locável de 858 mil metros quadrados. Então, no mês de junho, o FII ele gerou receitas de 17,8 milhões de reais, sendo que ele teve um ROI de 16,1 milhões de reais. Então, ele fechou com resultado de 30,7 milhões de reais. E subtraindo aqui as suas despesas, que foram de 13,4 milhões de reais, o resultado do fundo foi de 27,3 milhões de reais, correspondendo a 63 centavos por cota. E ele distribuiu para os seus cotistas 32,8 milhões de reais, correspondendo a 76 centavos por cota. Ou seja, ele gerou um resultado menor do que ele conseguiu arrecadar. Ele distribuiu aí provavelmente de alguma reserva financeira que ele tinha ali em caixa. No mês anterior, ele tinha um resultado acumulado de 29 centavos por cota. Como ele ofereceu dividendos maiores aí para os seus cotistas, ele ficou com um resultado acumulado de 16 centavos por cota aí no fechamento de junho. Então, o prazo médio aí dos contratos é de 4,3 anos, sendo que 47% aí dos contratos vão vencer a partir de 2028. Aqui a gente consegue ver que 85% da sua área bruta locável se encontra em São Paulo, o que é um ponto bem positivo aí para o FII quando a gente fala de logística. Os contratos, 90% são reajustados pelo IPCA e 10% pelo IGPM. E a gente vê que a grande receita vem do segmento de logística, 32%, seguido aqui do e-commerce, 17%, varejo, 14%, entre outros segmentos. Os seus contratos, 68% são típicos e 32% atípicos. E a gente vê aqui que o perfil dos ativos, 93% são de logística, 5% industrial e 1% varejo. E aqui são todos os imóveis aí do portfólio do BTLG11, onde você pode conferir a foto, a localização, área bruta locável, o tipo aqui de contrato e também a vacância. Lembrando que eu vou deixar os 3 relatórios aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E atualmente a alavancagem aí do fundo é de 3,1%, bem tranquilo também. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, de valor, para te ajudar a conquistar sua independência financeira e seus objetivos financeiros. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E o terceiro fundo imobiliário, porém não menos importante, é o XP LG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 103,73, seu dividend yield está em 9,04%, seu P sobre VP está em 0,92, ou seja, 8% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 4 milhões por dia. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 0,39%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII ele teve uma valorização aqui bastante expressiva da sua cotação aqui lá no começo do ano passado, porém ela se estabilizou ali no final de 2023 e o fundo vem andando aqui meio que lateralizado aí na Bolsa de Valores. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, neste FII reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.443,50. Ele é um fundo de logística e de tijolo da XP. Ele cobra uma taxa de administração de 0,95%.
Ele tem uma vacância bem tranquila, né, de 1,70% apenas. Ele tem quase 350 mil cotistas. Seu valor justo seria R$ 112,93. Seu último rendimento foi de 78 centavos por cota e seu valor patrimonial é de 3,3 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 9,04%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,77%. E aqui a gente consegue ver que a rentabilidade deste FII vem aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto aí bem positivo para o FII e também para você cotista. E os dividendos aí desse FII também foram aumentando aqui ao longo do tempo, sendo que o último valor pago foi no dia 14 de agosto, no valor de 78 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do XP-LG11 em relação ao CDI e também ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do IFIX, porém ele não supera a rentabilidade do CDI. Ele é um fundo imobiliário um pouco mais novo aí do que os outros. Ele teve seu início em 2018 e no fechamento aí de julho ele teve receitas de 40,5 milhões de reais, despesas de 4,3 milhões de reais, um resultado de 36,2 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 23 milhões de reais, ou seja, ele gerou um resultado maior do que ele conseguiu arrecadar e isso é muito bom, gerando aí uma distribuição média por cota de 78 centavos. 90% aí do seu patrimônio está investido em imóveis, 8% em aplicações financeiras e 2% em cotas de outros FIIs. Seus contratos, 58% são atípicos e 42% típicos. Receita por locatários, a maior receita vem da Via Varejo, também empatando aqui com a Leroy Merlin, 11% cada uma. Lojas Renner, 8%, Mercado Livre, 7%, GPA, 6%, empatando aqui também com a Mobile e B2W. E outros inquilinos representam 45% aí das receitas do FII. E a grande receita aí do fundo é do comércio varejista, quase 60%. Os seus contratos, 78% são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM 22%. E a gente vê que 46% dos contratos vão vencer a partir de 2029. E o prazo médio aí dos contratos é de 5,9 anos. E a maioria dos seus imóveis vem justamente aqui da região de São Paulo, 40,7%. Mas ele tem ativos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Pernambuco. E atualmente o XP-LG11 ele conta com 16 ativos aí na sua carteira, um pouco menos aí do que os outros fundos imobiliários. E aqui são todos os ativos aí do XP-LG11. Você pode ver aqui a foto dos galpões, a participação, a localização, né, e outras informações importantes aqui do FII. E atualmente a alavancagem aí do fundo é de 11,19%, também bem controlada. Então, na minha opinião, esses 3 fundos imobiliários são excelentes. Por que não investir nos 3? É uma boa oportunidade aí de diversificação para sua carteira. O segmento aí de galpões logísticos é um segmento muito resiliente, ainda mais com esse aumento aí das compras online que vem aumentando aí ao longo do tempo. Porém, se fosse escolher um fundo imobiliário aí de logística para investir, eu escolheria o HGLG11, por ser um fundo imobiliário com uma excelente gestão, bons indicadores. É um fundo imobiliário bem antigo que vem mostrando aí uma boa competência aí na sua gestão, na sua administração ao longo do tempo. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo, entre o HGLG11 e o GARI11, qual que é o melhor FII aí de tijolo para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.